Heródoto Barbeiro chegando aqui com a gente pra gente tomar nota. Bom dia, Heródoto, tudo bem? Olá, Mauro. Estamos aí com essa situação de guerra na Ucrânia e tal, né? O nosso noticiário poderia ser um pouco mais otimista, mas infelizmente não dá. Podia. A gente sente assim, a gente batendo papo, conversando também com os nossos ouvintes, interagindo aqui, né, pelo WhatsApp, assim, a gente percebe isso também, que a gente queria muito poder falar de outros assuntos, ter um jornal mais leve, tudo isso, mas infelizmente o noticiário desses últimos dias realmente tá pesado. E Heródoto, a gente tem uma informação, né, de uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia que defendeu a punição daqueles países que estão facilitando a ida de voluntários para lutar ao lado dos ucranianos contra os russos. É possível punir os países e é possível também as pessoas viajarem para lá para lutar junto com os ucranianos? Mauro, há exemplo histórico. Na Guerra Civil Espanhola, era uma guerra entre a direita e a esquerda. A República Espanhola era a esquerda e o Franco e a direita se rebelaram contra ela e houve uma guerra civil, durou 3 anos. Várias brigadas internacionais, entre eles o Ernest Hemingway, lembra dele ou não? Opa! Ele lutou lá. Muita gente lutou, foi de vários países do mundo para lutar a favor da República contra o Franco. Não é uma exceção. Então a gente precisa, né, lembrar fatos históricos, porque essa senhora que fez essa locução agora há pouco, eu acompanhei direitinho, terminou agora, ela lembrou uma série de fatos históricos, da Rússia, Segunda Guerra Mundial, etc, etc, etc. Tudo bem. Mas tem 2 coisas aqui, uma favorável e a outra nem tanto. A favorável é o seguinte: amanhã deverá ocorrer uma nova reunião, uma nova rodada de negociações entre russos e ucranianos, só que dessa vez com os ministros, que até agora não foram. Então, o ministro da Rússia, das Relações Exteriores e da Ucrânia deverão se encontrar amanhã na Turquia. É um passo importante, sem dúvida alguma. O que se espera é que seria, pelo menos, negociado um cessar-fogo. E aí depois se discutiria todas aquelas questões que a gente está acompanhando todo dia aqui. Mas cessar-fogo seria o primeiro passo. Agora, o outro lado. O que essa porta-voz, Maria Zakharova, falou agora há pouquinho, né? Ela fez um verdadeiro réptil contra o Ocidente de uma maneira geral, dizendo que o Ocidente, principalmente nós da mídia, estamos criando a chamada russofobia, ou seja, que os russos estão sendo responsabilizados pela mídia no mundo inteiro pelo que está acontecendo na Ucrânia. E ela, várias vezes, diz o seguinte, que são os ucranianos que estão atacando os russos, e não os russos que estão atacando os ucranianos. Nós sabemos, e já disse isso aqui mais de uma vez, que quando tem uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, não há verdade de um lado e não há do outro, certamente. Mas as imagens estão mostrando. As pessoas estão lá na rua, a gente está vendo as casas sendo destruídas. Então, por mais que você faça uma triagem para saber o que é verdade e o que não é, as imagens não deixam a gente ficar tranquilo. E muito mais, às vezes, com transmissões ao vivo. E outra coisa interessante, ela aproveitou para bater na Dinamarca, que é um país totalmente neutro. Falou da Segunda Guerra Mundial, falou da Dinamarca, que tem dinamarquês se alistando como voluntário. Ela ia usar, na verdade, outra palavra, que não voluntário. Ela ia usar mercenário, mas ela usou voluntário, dizendo que eles estão se juntando lá. O que mostra, portanto, que há uma certa simpatia no mundo a favor da Ucrânia e não tanto a favor da Rússia. E outra coisa que me deu impressão também é o seguinte: quando eles dizem, olha, a Coca-Cola fechou lá, a Pepsi fechou lá, a Chanel fechou lá, o Starbucks fechou lá, enfim, vai ser muito pequeno, é verdade. Não se assemelha a você ter o Biden dizendo que não vai comprar mais petróleo. Aí o impacto econômico é muito grande. Mas o impacto popular, por exemplo, fecha a cadeia de McDonald's. Tem gente que nem está sabendo o que está acontecendo, porque a imprensa lá está sob censura. O que aconteceu? Fechou a loja do McDonald's? O que houve? Aí as pessoas começam a perceber que isso mexe com o dia a dia.
está acontecendo alguma coisa. Não é possível que essas coisas não estejam... A Unilever fechou também, entre outras que eu me lembro aqui agora. Então isso está mexendo com a popularidade do Putin. E queria lembrar o seguinte, eu não tinha ideia qual era a popularidade do Putin. Antes dessa guerra começar, um instituto independente, a popularidade do Putin, antes da guerra, era 71%. Para mim foi uma surpresa. 71% do povo russo, antes da guerra começar, apoiava o Putin. Não sei agora, mas apoiava. E a explicação da pesquisa era o seguinte, é que ele havia conseguido recuperar economicamente a Rússia e isso havia lhe dado tantos dividendos a ponto dele mudar a Constituição e já está lá há 20 anos e poderá ficar até mais 15 ou 20, até 2035. Então eu creio que essa entrevista dada hoje, agora há pouquinho, diretamente de Moscou, ela mostra o seguinte, os russos estão sentindo esse ataque. Ela até está preocupada com as embaixadas russas ao longo do mundo. Em alguns casos, já aconteceram manifestações pacíficas, é verdade, mas na porta das embaixadas. E isso rende mídia, isso rende difusão, isso rende rede social e vai por aí afora. Então, parece que coisas que já estavam dormindo no livro de história, essa mulher trouxe de novo. Ela contou, por exemplo, que alguns monumentos daqueles países ali da fronteira, da Segunda Guerra Mundial, que homenagearam os soldados russos que derrotaram os alemães, foram atacados os monumentos. E a expressão dela, são monumentos eslavos. Ué, monumento eslavo? Como assim monumento eslavo? Ela está querendo dizer que todos os povos eslavos são a mesma coisa. E, logicamente, capitaneados pela Rússia. Isso veio lá de trás, chamado pan-eslavismo, que nem vou falar aqui para eu não me perder. Mas essas coisas todas estão voltando novamente à tona. Eu acho que tem um lado positivo, da gente se interessar um pouco mais pelo que como é que nós chegamos até aqui, e como é que nós chegamos no século XXI, sob a ameaça de haver uma guerra nuclear no mundo. Outro dia recebi um videozinho mostrando o efeito de uma guerra nuclear. Deve ter visto, está rolando na internet aí. Na primeira meia hora, na segunda hora, quantos milhões de pessoas morreriam imediatamente depois? Quer dizer, nós não podemos chegar no século XXI, né, com a ameaça não de uma tribo contra outra tribo, uma ameaça contra a humanidade como um todo. Acho que é isso que deve fazer com que a gente preste atenção nesse conflito e vamos ver qual a saída melhor para que a gente possa reconquistar a paz. Fica aí a sugestão. Vamos ver o que acontece, né? O Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, já deu uma primeira sinalização de que pode aceitar algumas das exigências feitas pela Rússia. Agora o próprio governo da Rússia declarando aí que a intenção não é derrubar o governo de Kiev, mas só impor essas exigências da Ucrânia não entrar na OTAN e reconhecimento ali de alguns territórios como independentes. Vamos ver se consegue haver um consenso, um acordo para esse conflito acabar o mais rápido possível e não chegar numa consequência mais trágica do que já é, né, Heródoto? Vamos torcer por isso. Dada a diferença de fuso horário, é provável que amanhã a gente tenha, aqui já dentro do jornal, alguma sinalização se a gente vai ou não ter esse cessar-fogo. Heródoto Barbeiro, a gente vai tomando nota com Heródoto todos os dias aqui no Nova Manhã. Obrigado por hoje, Heródoto. Boa quarta. Eu que agradeço a vocês. Um grande abraço, gente. Valeu, Heródoto.